Amanhã o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo é contra o Deportivo Táchira. O Flamengo embarcou hoje mais cedo para a Venezuela. Tá cheio de desfalque para esse jogo. Quem vai contar os detalhes é o repórter Ricardo Lai. Fala pessoal, boa tarde a todos. O Flamengo embarcou há pouco para a Venezuela, onde amanhã estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. E tem desfalque de última hora, Wesley e Gonçalo Plata. O atacante equatoriano apresentou um quadro de febre e também está com um desgaste muscular. E o lateral direito, que serviu a seleção brasileira na última data FIFA, está com um desgaste físico. O Flamengo também não vai poder contar com o Gerson e não se recuperou das dores musculares na coxa esquerda. E já estavam fora e continuam desfalcando a equipe do Flamengo, o Arrascaeta e o Danilo, com lesões musculares na coxa direita. O Flamengo treinou hoje de manhã no Ninho do Urubu, essa que foi a última atividade antes do jogo de amanhã contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O técnico Felipe Luiz vai poder contar com o Léo Pereira, recuperado da pancada no joelho, sofrida no empate por 1-1 com o Inter no último sábado, na estreia do Brasileirão. E esse primeiro jogo dessa edição da Libertadores, amanhã contra o Deportivo Táchira, está cercado de expectativa e é uma oportunidade de o Flamengo voltar a vencer como visitante no torneio. O Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 9 jogos, são 9 jogos seguidos sem vencer, e nas duas últimas estreias que foram fora de casa, o Flamengo empatou por 1-1 com o Milionários na Colômbia no ano passado e em 2023 perdeu por 2-1 para o Alcas no Equador. Um abraço a todos. Valeu, Lai. Desfalques importantes para o Flamengo, mas o elenco é muito forte, né? Pessoal, não tá fácil a situação não, tudo bem? Um abraço aí pro Bruno, abraço aí também para Donk, para o Donan que tá por aí e claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje, inclusive, do Tadieres, hein? Mas deixa pra lá, é outro adversário. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores na Venezuela. Situação complicada até de logística, demorou para encontrar um voo direto, uma companhia que voasse direto lá para San Cristóbal, na Venezuela, onde vai ser o local da partida. Foi muito complicado, então já embarca por agora, já vai para Manaus, onde a aeronave para reabastecer, e aí logo em seguida segue para San Cristóbal, local da partida. Não vai ter nenhuma atividade, o Flamengo já fez tudo por aqui. E aí não são boas as notícias para a torcida e para o técnico Felipe Luiz. Vão ser 5 desfalques para esse jogo. O Plata sentiu fadiga, estava com um problema ali de fadiga depois da data FIFA e agora também está com problemas assim, sentiu febre, enfim, depois desses últimos dias aí e vai ficar fora, foi cortado da viagem, fica no Rio de Janeiro se recuperando. O Wesley também sentiu cansaço ali, né, depois da data FIFA, desgaste, também é mais um que foi reavaliado e não tem condições de jogo, fica no Rio de Janeiro. Além disso, o trio, o Gerson, ainda com aquelas dores, se recuperando, que tiraram da estreia do Brasileiro também do segundo jogo da Seleção Brasileira na data FIFA contra a Argentina, fica no Rio. O Danilo, já há algum tempo já afastado, aquela lesão que ele teve, muscular, e o Arrascaeta também, lesão muscular na data FIFA. Então esses 3 permanecem no Rio de Janeiro em tratamento para a sequência da temporada. Tem jogo contra o Vitória no fim de semana e depois, aí sim, o Flamengo segue o barco para a próxima semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Ele vai tentar tocar a bola. Beleza? Sobre o Flamengo, tem a questão envolvendo o Andreas Pereira, esquentou, esfriou, tá na mesma, como é que tá? Não, a situação, Andreas Pereira, falaram que ia ter reunião entre hoje e amanhã e tal. Hoje não. Hoje, inclusive, jogador estava concentrado para o jogo contra o Arsenal, esperando ter uma oportunidade. Entrou em campo aos 67 minutos do segundo tempo, não foi titular. Jorginho não entrou, hein? Jorginho não entrou, né? Então, Jorginho não entrou. Os 2 jogadores que podem vir para o Flamengo, né? O Jorginho que vai vir, né? Bem caminhado depois da reunião, mas os 2 em campo hoje se enfrentaram e, no caso, o time, né? As equipes se enfrentaram, né? Os 2 poderiam estar em campo ao mesmo tempo, acabou que eles colocaram o Andreas Pereira no banco e essa situação está gerando uma tristeza do Andreas lá no...
tá se sentindo boicotado, tá se sentindo desvalorizado. E eu não sei se a Raíza soube, ele estava na expectativa de ser o melhor jogador da temporada. E aí ele perdeu essa premiação lá, feita pelos torcedores. Você soube, Raíza? Uhum. Sim, sim. Isso chateou muito ele. Ele estava bem cotado, ele estava sendo aquele que estava liderando as pesquisas. E conforme o Fulham começou a não colocar ele nos jogos, ele perdeu essa posição, ele perdeu esse status aí. E isso deixou ele muito chateado. Outra coisa que deixou ele muito chateado foi também ele não ter sido convocado para a seleção brasileira recentemente. E tudo isso faz com que ele queira sair do Fulham, não aceita renovar no Fulham. Já deixou claro mais uma vez que para pessoas próximas que não quer renovar, que o Fulham está oferecendo e ele não quer renovar, e o desejo dele é jogar no Flamengo. Só que como falaram de uma reunião hoje, a informação que eu conversei com pessoas próximas do Andrés Pereira é que não tinha essa coisa de reunião, porque o jogador estava concentrado até para o jogo, então não tinha a menor chance de acontecer essa reunião hoje. Com relação aí à questão também de mercado da bola, a Raíza Simplício trouxe uma outra possibilidade de Richarlison no Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, não sei se a Raíza pode monitorando, falar sobre isso. O Fluminense também estaria monitorando a situação. Os times estariam monitorando a situação do Richarlison, Raíza, é isso? A situação do Richarlison... Não é 1º de abril, não? Não é 1º de abril. O Tottenham vai ouvir ofertas para negociar o Richarlison nessa próxima janela de transferências, a janela do meio do ano, que é a principal janela de transferências no futebol europeu, né? Na última janela de transferências, na de janeiro, algumas equipes procuraram o Richarlison, o Fluminense procurou, o Flamengo procurou, o Palmeiras procurou, teve um clube da Arábia Saudita que também fez proposta para o Richarlison. Essas ofertas elas foram recusadas tanto pelo Richarlison quanto pelo Tottenham, que não tinha o intuito de negociar o Richarlison na janela de janeiro, queria que ele pelo menos terminasse a temporada, ele que vinha de muitas lesões, não estava conseguindo ter sequência, ele mesmo queria dar a volta por cima no Tottenham, enfim, mas até o momento isso não aconteceu, ele se lesionou de novo, inclusive ele está com uma lesão, está se recuperando de uma lesão no tornozelo, a expectativa é de que ele retorne na próxima semana e fique à disposição do Tottenham, mas fato é que a história dele com a camisa do Tottenham está chegando ao final, né? O staff dele já começa a se movimentar, já está avisando ao mercado que o Tottenham vai ouvir ofertas, que o próprio Richarlison vai escutar ofertas agora nessa próxima janela de transferências. E o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são equipes que estão acompanhando essa situação, né? Vão avaliar se vão de fato fazer uma oferta para o Richarlison em junho. Eu conversei com pessoas próximas ao Richarlison que disseram que a prioridade dele é continuar no futebol europeu, mas ele vai ouvir ofertas aqui do futebol brasileiro também e vai buscar um projeto. Ele está muito chateado com essa sequência de lesões, o fato de ter perdido espaço lá no Tottenham também por conta disso, e ele entende que ele precisa de um projeto e um clube sólido que brigue por títulos para conseguir o objetivo dele, recuperar o bom futebol e jogar a Copa de 2026, que é o grande sonho do Richarlison, é disputar essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, é um nome que a gente vai escutar muito falar nas próximas semanas, mais próximo aí da janela de junho. O Mário Bittencourt, né, Ilan, presidente do Fluminense, inclusive na última janela de transferências, falou bastante sobre o Richarlison. O Felipe Luiz, segundo o Thiago Asmar, na época chegou a ligar para o Richarlison, conversar com ele. O Felipe conhece o Richarlison, né, eles compartilham ali seleção brasileira, conquistaram juntos a Copa América em 2019. É um jogador que o Felipe também entende como um jogador interessante, que encaixa não só como uma opção ali para o Pedro, mas uma possibilidade de jogar junto do Pedro também ali como um segundo atacante. O Richarlison, ele não é visto pelo Felipe Luiz como um centroavante, um 9 de área, mas sim um jogador que tem muita mobilidade, pode jogar como 9 e pode jogar também como um segundo atacante. Então, vou ficar de olho nessa situação do Richarlison, porque vai ser um jogador que
vai estar no mercado aí nas próximas semanas, Ilan. Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né? Então, portanto, planejando em tentar trazer o Richarlison com essa baixa dele, com essa situação desconfortável lá no Tottenham. Eu, sinceramente, tenho dúvida, quero ouvir o Pedrosa, quero ouvir o Paulo. Ele é vascaíno. Eu sei disso originalmente, né? Eu tenho uma identificação imensa com o Fluminense hoje em dia, né? É muito próximo do presidente Mário Bittencourt. Pelo que eu ouvi, tá? Pro Vasco não vai agora, hein? Não, o que eu digo é pra não ir pro Flamengo. É mais ou menos isso. É, mas a questão com o Fluminense dele também, para não ir pro Flamengo, e ainda tem uma ele já vestiu a camisa do Fluminense várias vezes recentemente, fez vídeo, fez stories mostrando vendo o jogo do Fluminense. Ele então, é assim, identificado com o Fluminense e é vascaíno. Então, eu acho assim, muito difícil que ele vá parar no Flamengo. Mas eu não sei, qualquer assim, coisa pode acontecer, exatamente. Tem isso tudo aí, mas o Luiz Henrique, mais identificado com o Fluminense que o Luiz Henrique nos últimos anos, eu acho que não tinha. O Luiz Henrique chorou pra inundar ali, foi até no Engenhão, a despedida dele. Da base que você diz? O Luiz Henrique, quando não tava na base, tava jogando no time de cima. O Luiz Henrique chorou rios quando ele foi embora do Fluminense, quando ele se despediu em 2023. Mas o Botafogo não é o Flamengo, Não, né? ok. Mas A assim, rivalidade o não é Luiz tão Henrique grande chegou a assim. dizer o seguinte: eu não jogo em outro lugar que não seja o Fluminense, fazia vídeos, fez podcast, o Flamengo quase levou ele, né? E aí parece que no fim é o seguinte, ele falou, não, o Flamengo eu não vou, eu prefiro ir pro Botafogo. Os empresários queriam que ele fosse pro Flamengo ou pro Botafogo, ele falou, então eu vou pro Botafogo, sim. que é uma coisa menos grave na rivalidade. Mas enfim, é um cara ultra identificado com o Fluminense e voltou pro Botafogo. Né? No fim das contas, acabou voltando para o Botafogo. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu não duvido ver o Richarlison no Flamengo, apesar dele ser vascaíno de coração, apesar de ter se tornado tricolor, né? De ter conquistado essa identificação toda. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho um pouco de dúvida sobre o que o Richarlison ainda pode entregar, com o que aconteceu na carreira dele recentemente, principalmente no que se refere a lesões. Né? Não é algo para você ignorar ou tratar como algo pequeno. O Richarlison já vem mal há algum tempo, tecnicamente já não vinha muito bem, e a questão das lesões tem atrapalhado de uma forma grande a carreira dele. Eu não sei se ele vai voltar a ser um jogador de altíssimo nível, mesmo jogando no futebol brasileiro. Porque futebol brasileiro, futebol europeu, o que a gente está falando aqui é sobre lesões. Ele, se voltar para o Brasil, não vai ter lesões? Então, assim, eu não sei se vale fazer uma loucura para trazer o Richarlison. E você repatriar o Richarlison hoje, não vai ser barato. Em termos de salário, não vai ser uma coisa barata. Fala, Raíssa. No ano passado, Ilan, no início do ano passado, tá? Na janela de 2023 para 2024, o Tottenham recusou uma oferta de 40 milhões de euros. Eu lembro 40 disso. milhões de euros do futebol saudita pelo Richarlison. O Real Madrid era um clube, por conta do Ancelotti, que tinha demonstrado até interesse no Richarlison também. E hoje, há pouco tempo aí da janela de transferências, da principal janela da Europa, o Tottenham já avisa ao mercado que está disposto a negociar o Richarlison. Então, mudou muito. Mas a qual o valor, situação, Raíza? De um ano e meio para cá. E tem o Eu salário não sei dele dizer também. ainda Tem o salário valores, dele. não sei dizer ainda valores que o Tottenham deseja, O mas contrato dele é até serão quando valores mesmo? muito abaixo disso aí. Os valores serão muito abaixo disso aí, viu? O contrato é Junho de até... O Charles, Segundo o Transfer junho de Markets, 27. o Então, contrato vai até junho de 27. Duas temporadas ainda. Tem 2 temporadas ainda. Ao final dessa tem 2 temporadas ainda. Eles podem ainda pedir um valor alto. É isso, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí. Você botaria um dinheiro forte pelo Richarlison, ô Papa? É um risco grande hoje, Não sei se né? tem essa identificação com o Flamengo, mas, cara... O Flamengo quer, né? Mas eu acho que é jogador que foi destaque para mim do Brasil na Copa do Mundo. Podem falar o que for, mas ele estava muito bem em 2022. Eu acho que cara, o Pedrosa falou de torcer para não sei o quê, mas para mim é profissional. É profissional e com certeza vai querer atuar numa equipe forte como o Flamengo no Brasil. O cara vem para o Brasil... Com certeza. Com certeza. Com certeza ele é profissional, ele vai querer... Mas não dá pra você falar que ele vai querer jogar no Flamengo, com certeza. Se tiver uma proposta boa, ele vai não preferir tem jogar como, onde? Papo. Não, vai jogar no não, Vasco? Não é questão de preferir. Vai Papo. jogar no Fluminense? Eu vou te dar um exemplo. Ele vai preferir jogar no Fluminense. O mas tem que ser uma proposta do mesmo olha nível, só, né? Que não o vai Flamengo, ser. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Não, mas é essa a Eu questão. tô falando do profissional. Ele vai se preferir tiver o quê? Vai mesmo- jogar num time forte que tem Mas que eu um acho que elenco não é só melhor sobre isso, e que Papo. oferece Não, mais mas pra não, ele. Mas se Acabou, tiver né? proposta financeira igual, sinceramente, eu acho que ele prefere jogar no Fluminense do que no Flamengo. É porque proposta financeira preferir- igual. Claro, o Flamengo é um time melhor, ele tem mais chance de se conquistar no Claro. Flamengo? Claro que sim. Mas eu digo assim... Onde ele vai ter mais chance pra seleção?
Se ele jogar bem no futebol brasileiro, ele volta para a seleção brasileira. Não, onde ele vai ter mais apelo Não, para a seleção? se ele joga bem... Onde ele vai ter mais apelo para a seleção? Entre Fluminense, Palmeiras e Flamengo... Lógico que Palmeiras e Flamengo. Ok. Mas se ele fizer uma temporada absurda pelo Fluminense, ele pode ser convocado, Raíza, eu naturalmente. conversei com uma pessoa agora que falou que para ele o que mais importante é se aproximar da seleção brasileira. Mas ele no Fluminense ele não quer destaque absoluto, ele quer continuar na Europa, dá uma tá? olhada nos seus Seria se ele Raíza, titular no Flamengo, ele quer continuar na Europa, né? A prioridade dele mas no Europa, Brasil ele quer se a aproximar. prioridade Se ele vier pro dele. Brasil é para se aproximar de seleção brasileira. Mas ele E aí no é Flamengo não seria nem Palmeiras. titular, talvez, tô dizendo, não há nem garantia dá de uma que olhada fosse no titular. seu zap É isso que eu tô dizendo. Então ele no Fluminense, né, dono da camisa nova, ou no Palmeiras, se fosse o caso, ele jogando e se destacando, num time onde ele vai ser titular absoluto, ele tá mais próximo também de ser visto pelo técnico da seleção. No Flamengo não sei nem se ele seria titular. Gente, hoje acho que não time, seria. Rio, São Paulo, de primeira prateleira, no caso, na minha visão, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, se ele vem pro Corinthians, por exemplo, São Paulo, e ele faz um excelente ano no Campeonato Brasileiro, ele tá próximo da seleção brasileira. Mas tem que jogar, né? Tem que ser titular. É isso que eu tô Por exemplo, falando. no Flamengo ele é titular? Não sei, Não pá. sei também. Não Eu sei. estou Não sei. falando Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar nas redes sociais, foi um pedido do parceiraço Euclides, um abraço para ele, um cara que vive o Flamengo na essência mesmo, o cara respira Flamengo, dorme Flamengo, acorda Flamengo, e ele me perguntou, me mandou mensagem falando sobre o Andrés Pereira, me perguntando se eu tinha alguma apuração. Eu fui apurar, eu já falei para vocês em vídeos bem anteriores que o Flamengo não tem nenhuma negociação. E aí apurei de novo, diante do que está acontecendo nas redes sociais, para saber se teve alguma novidade. O Flamengo teve apenas uma sondagem para saber valores de uma possível negociação, caso o Flamengo se interessasse. Até porque é um jogador de altíssimo nível, isso é inegável. E o Flamengo teve a seguinte informação: para tirar o Andrés Pereira do Fulham hoje, precisa de pelo menos 20 milhões de euros para comprar o jogador junto ao time inglês. Além disso, o salário do jogador hoje é de 5 milhões de euros por ano net, ou seja, livre de imposto. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma conta rápida. Conta não é meu forte, mas com a ajuda da calculadora. Vamos lá, supondo que o euro esteja R$6, tá? 6 vezes 5. O cara ganha 30 milhões de reais por ano. Divide aí por 12. Cara, 2 milhões e meio de reais seria o salário dele, o salário mensal. Cara, é muita grana. É muita grana. É por isso que o Flamengo falou, Vini, foi apenas uma sondagem. Só que assim, os valores são absurdos hoje pro nosso padrão. E muita gente acha que o Flamengo paga milhões. Gente, o Pulgar renovou recentemente. Muita gente imaginava que ele já ganhava 1 milhão. Não, ele passou a ganhar 1 milhão e 100 agora. Estou dando um exemplo aqui, porque na ocasião da renovação, uma das fontes me pediu para dizer isso, porque muita gente imaginava que o Pulgar iria receber 3 milhões de reais, 2 milhões. Não é isso, gente. E o Jorginho, quando vier, ele vai vir num custo, digamos assim, bem tranquilo para os cofres do Flamengo. Ganhando menos, por exemplo, que o Fabrício Bruno ganhava aqui no Flamengo após a renovação de contrato dele. Então, assim, vou ser bem sincero, é o que eu tenho de apuração com esses valores aqui. Eu nem acho que vale a pena pagar 20 milhões de euros no Andrés Pereira nesse momento. Minha opinião, tá? Até porque fica aquele gostinho. Cara, o jogador estava aqui. O Flamengo teve a oportunidade de pagar 9 ao Manchester United. Na ocasião, a diretoria não quis concretizar a compra. E agora você vai pagar 20 no jogador com uma idade maior, ou seja, perdeu o valor de mercado. Não sei se vale a pena, não.